essa palestra aqui pra gente é uma palestra que a gente considera de grande importância. A gente chama de palestra, a gente chama de letramento, mas eu acho que eu queria ressaltar aqui, também como muito importante, o fortalecimento dessa parceria, né, com o NE, olhar para esse tema da inclusão, para essa dimensão, né, a gente procura até usar esse nome, porque para a gente é algo que atravessa todo o nosso currículo, todos os ciclos. Então essa dimensão da educação inclusiva para a gente sempre percebe que a gente precisa avançar. A nossa intenção é que esse avanço seja um avanço que realmente tenha impacto na sociedade. E uma das coisas que a gente discute muito aqui, quando a gente olha para a educação inclusiva, é que a gente quer que isso seja realmente relevante para todas as famílias. Então, quando a gente olha para o tema da nossa conversa de hoje, como criar filhos para uma sociedade mais inclusiva, a gente está avançando para todos os tipos de famílias, né? Para todas as famílias. E isso é uma busca, eu acho que é uma coisa que a gente está buscando aqui internamente, mas a ideia é que a gente consiga realmente fazer com que isso extrapole os muros da escola, essa relação social aí de pensar numa sociedade mais inclusiva. Tá? Então, em nome da Escola da Vila, eu agradeço muito a presença de vocês. Queria chamar a Andréia aqui como a representante da casa, né? Agora... Bom dia para todos e todas. Para nós é muito importante ter a Carla aqui. Muito obrigada, Carla, pela sua presença. Hoje a gente tem a palestra da Carla e o Dia do Esporte. Então a escola está organizada para receber as famílias e crianças, para brincar, para conhecer modalidades. Então vocês fiquem à vontade também para deixar suas crianças brincando. A gente está organizado para isso também. As crianças não precisam ficar aqui com vocês. Tem organização para que elas possam brincar. Quero aqui apresentar brevemente a Carla. A Carla ela começou a vida como relações públicas, publicitária, especialista em diversidade e inclusão, depois que a Manuela nasceu. Aí ela fez uma virada de carreira para conhecer o que a Manuela tinha para oferecer para o mundo e para a família dela. Então, é com muita honra que eu passo aqui a palavra para Carla Schutz e convoco todas as famílias da escola, né? Como disse o Pablo, é um momento muito importante para que toda a comunidade viva, entenda e possa compartilhar das ideias da Carla. Muito bom dia! É um prazer estar aqui. Então, quero agradecer demais ao convite que eu recebi do Núcleo de Inclusão, dessas mães que, assim como eu, estão aí buscando que a gente possa ter uma sociedade que seja mais inclusiva, que a gente possa olhar para todas as pessoas. E eu estou, de fato, muito feliz e agradecida de estar aqui com vocês. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo ruivo, na altura do ombro. Esse aqui é meu sinal na comunidade surda. Para quem não conhece, para você ter um sinal, você precisa ser batizado por uma pessoa surda. Eu fui batizada dentro da comunidade, pelo meu trabalho e por estar sempre ao lado das pessoas com deficiência. Eu estou usando uma blusa branca, uma maquiagem leve, um batom rosa, esse cabelo ruivo mais onduladinho, uma blusa branca, uma saia cinza, e a gente tem aqui no fundo um painel e a biblioteca. Por que eu estou fazendo isso? A autodescrição ela é muito importante. No Brasil, a gente tem mais de 6,5 milhões de pessoas que têm baixa visão ou não enxergam de fato, e são cegas. E a gente não sabe, eu tô aqui, gente, literalmente no escuro, eu não sei quem sou, eu conheço uma outra pessoa aqui, mas eu não sei quem são as pessoas que estão aqui. Então é muito importante que em eventos públicos a gente sempre tenha esse olhar e que a gente pense como que a gente pode ser acessível para todas as pessoas. E aí, por que eu tô aqui, né? E aí eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, para vocês me conhecerem. A Andréia me apresentou aqui lindamente e, de fato, o que aconteceu na minha vida, eu sou formada em Relações Públicas, eu trabalhei como publicitária a vida toda,
eu fui executiva de grandes marcas, eu fui executiva da Disney aqui no Brasil, da CNN Internacional, Warner, trabalhei para a Globo, enfim, eu trabalhei para todas as grandes empresas na área de mídia e entretenimento, até que em 2017 nasce a Manu, que é uma menina linda, que entre muitas características é uma criança com deficiência, ela é uma criança com síndrome de Down, e foi com a chegada da Manu que eu passei a me engajar na causa das pessoas com deficiência, e eu fiz então uma transição de carreira. Eu me especializei em direitos humanos e comecei a trabalhar principalmente com diversidade e com foco em pessoas com deficiência. Então, por isso que estou aqui com vocês. Eu gosto muito dessa frase, que acho que se encaixa aqui nessa nossa manhã. Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas elas são iguais no direito de voar. Se a gente procurar no Google, no ChatGPT, ou o que vocês preferirem aí, cada um diz que essa frase é de uma pessoa. Me parece que é da poetisa Judith Ertal, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho que essa frase se encaixa demais no que a gente vai conversar aqui hoje. Sobre o direito das pessoas. Sobre a nossa sociedade, ela é feita por todos os tipos de pessoas e ela precisa ser para todos, independente de quem são essas pessoas, de como essas pessoas funcionam, de quem elas são. Pode deixar. Tô acostumada, já falei que eu tô acostumada que criança vem, criança sai, tá tudo bem. E aí, falando de direitos, pra gente começar a conversa, eu queria contar para vocês que existe uma lei, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Ela é uma lei muito nova, ela é de 2015. E aí, se a gente pensar que só a partir de 2015, no Brasil, a gente tem uma lei, e a gente está melhor do que muito país, tá? Mas que a gente tem uma lei que favorece a inclusão, é tudo muito recente, né? Então, isso explica também muito de por que o nosso dia a dia é difícil. Porque é tudo muito novo. A gente está aprendendo todo mundo junto. E se a gente está aprendendo todo mundo junto e isso é tão novo, não dá para eu fazer isso sozinha. Não dá para ela fazer sozinha, para ele fazer sozinho. A gente precisa trabalhar juntos para que isso faça sentido. Para vocês terem uma ideia, dentro da LBI, a gente tem o direito à educação. Que toda criança, independente da sua condição, ela tem o direito de estudar numa escola regular como essa. Então, a gente está falando de algo muito novo. A minha filha nasceu em 2017. A Manu está com 8 anos. É realmente muito novo isso que a gente está vivendo. E aí eu vejo que escolas e famílias e comunidade escolar, e vocês vão ver que eu vou falar muito sobre comunidade escolar, e eu estou bem feliz de estar aqui, porque pelo que eu conheço e pelo que eu tenho escutado falar, que a gente está falando de uma escola que tem uma comunidade. E é muito importante que a gente possa atuar como comunidade. Que não seja só o que a escola diz ou só o que as famílias dizem, mas o que a gente diz em conjunto, o que a gente constrói. E quando a gente tem um núcleo de inclusão, é esse o caminho que a gente está querendo fazer, uma construção, que a gente possa, de fato, construir esse caminho juntos. E aí eu quero fazer uns combinados com vocês, porque eu sou essa pessoa dos combinados. Eu sou tipo professora, gente. O que a gente vai combinar aqui? A gente está num grupinho pequeno, mas são os pequenos e bons. E que a gente tenha isso aqui como um espaço seguro. Que a gente possa fazer perguntas sem ter medo de julgamento. O grande problema das famílias hoje é o preconceito. E eu posso parecer um pouco poliana, mas, de fato, quando a gente pensa em preconceito, para mim, a gente está falando sobre falta de informação. É muito mais sobre falta de informação, sobre qualquer outra coisa. Então, que a gente, de fato, possa perguntar e que a gente se sinta aqui à vontade para isso. E que a gente não tenha medo de errar. Porque quando a gente tem medo de errar, a gente guarda o que a gente acha e isso vira uma verdade. E aí essa verdade pode ser uma verdade errada. Então que a gente possa aqui de fato falar
que vocês possam se desconectar, que a gente possa, né, ainda mais que estamos aqui no sábado de manhã, que a gente possa se desconectar um pouco lá de fora e realmente curtir aqui, pensar e principalmente que a gente possa acolher os desconfortos. Falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje não é fácil, não é confortável. Não é confortável para mim e não é confortável para muitos de vocês. Então, que a gente possa, de fato, se acolher nesse lugar. Buenas, estamos combinados? Quero fazer uma pergunta. Quem tem filho com deficiência aqui? Grande maioria. Mas estamos metade aliados e metade com filhos com deficiência. Fico feliz com isso, porque é o que o meu amigo estava falando aqui no começo, que esse é um assunto que é para todas as pessoas. A nossa sociedade, ela é uma sociedade diversa. Quando a gente olha para números, olha só, se a gente for olhar para dados de IBGE, a gente tem mais de 50% da população são mulheres, mais de 56% da população são pessoas pretas e pardas. Se a gente for olhar para pessoas com deficiência, a gente também está falando de um número super expressivo. O último dado do IBGE, aí é uma outra palestra, uma outra conversa, a gente está falando de 18 milhões de pessoas. Mas teve uma mudança e alguns ajustes. Alguém aqui trabalha com marketing, pesquisa, estudos? Não? Gente, o marketing você muda qualquer pesquisa que você quiser, tá? E a verdade é que até um pouco tempo atrás a gente falava em 24% da população com deficiência, em 45 milhões de pessoas. Mudaram um pouco o estudo e agora a gente caiu para 18 milhões de pessoas. Isso é sobre políticas públicas. Por isso que eu falei que é uma outra conversa. Mas vocês entendem o que eu estou trazendo aqui? Como a gente não está falando sobre minorias e o quanto que a nossa sociedade, ela é uma sociedade diversa. Então, se a gente está falando de uma sociedade que é diversa, a gente precisa, nessa coletividade aqui, nessa comunidade escolar, poder olhar para todas as pessoas. E é essa reflexão que eu quero trazer com vocês aqui hoje. Buenas. Como que começou tudo, gente? Tudo começou com essa menininha aqui, com a Manuzinha, muito fofa, muito querida, sempre muito figura, esperta. Ela tá ficando aborrecente, gente. Eu não sei vocês, com quem tem filho aí na idade. A Manu tá com 8 anos. Eu sinto que eu tenho uma mini adolescente em casa. E tem sido desafiador em muitos aspectos, A Manu, ela tem 2 diagnósticos. A Manu, ela tem síndrome de Down e, além da síndrome de Down, ela tem apraxia da fala. Não sei se todo mundo aqui sabe o que é apraxia da fala. A Manu tem uma questão motora da fala. Qualquer um aqui que ficar sozinho com ela, fala que não passa perrengue, nem ela e nem quem ficar com ela, porque, como diz uma amiga minha, ela é um emoticon humano. A pessoa se comunica, gente, que é um negócio. Mas ela se comunica com poucas palavras. Manu fala meia dúzia de palavras. Então, a fala pra gente é um super desafio. E eu confesso pra vocês, e aí dividindo aquela coisa da vulnerabilidade, né? Que a gente gosta de dividir um pouco. Eu sou bem comunicativa, né? Alguém discorda? Isso pra mim é... Como vai ser? Porque tudo que eu consegui foi porque eu fui lá, bati na porta. Ontem eu estava fazendo um treinamento para a liderança da Sanofi sobre pessoas com deficiência. Sobre como ter pessoas com deficiência no quadro do laboratório. E as iniciativas que eles precisavam. E eu passei 4 horas com a alta liderança discutindo esses assuntos. E é isso. A pessoa que não se comunica, aonde ela chega? E o que é comunicação? Então, eu queria que a gente refletisse também que a gente, como sociedade, a gente tem muitos pontos que a gente dá como pontos certos. Assim, a pessoa ela só se comunica quando ela pega aqui o microfone e fala. Mas lembra que eu falei para vocês que a criança não passa perrengue, nem vocês, se eu deixar? E o quanto que a comunicação ela pode acontecer de formas distintas. A Manu tá entrando agora com comunicação alternativa. Então, vai começar com o tablet, faz muito treino de apraxia, tá num outro caminho. E eu tô revendo que a comunicação pode ser de outras formas. Só que não adianta eu rever isso e as pessoas que estão ao meu redor não entenderem isso.
a escola não entender que essa é uma forma genuína de se comunicar, que podem existir outras formas. E mais do que isso, que a comunidade escolar, aonde a Manu está inserida, não entenda isso. Então, como é que a gente explica para os nossos filhos que não têm deficiência que essa criança agora se comunica por um tablet? Como que a gente explica que essa criança de 8 anos não é um bebê na sala de aula? Porque eu já passei por isso em alguns momentos. A Manu, quem vê aí a Manu é muito querida, gente, é muito fofa. E aí ela vira a boneca da sala de aula. E como que a gente faz para explicar para os nossos filhos que não é esse o lugar? E que existem outras formas e que ela pode se comunicar e que isso é legal. Alguém aqui assistiu, eu não lembro agora o nome em português, o Out of Mind, da Disney? Ai, gente, esse filme, quem não assistiu, assista. Esse filme é maravilhoso e esse filme fala sobre comunicação alternativa. É uma menina que passa a usar na adolescência o CAA. É maravilhoso. E isso mostra o impacto, inclusive mostra todo o percurso dela dentro da escola. Acho que é um filme que todo mundo deveria assistir. Porque é o impacto na escola, é o impacto em casa, é o impacto em todos os lugares que ela frequenta. E uma coisa que a gente vai falar também aqui hoje, o impacto na família. Eu fico feliz de ver que aqui a gente está 50-50, porque para quem não tem filho com deficiência, a gente precisa muito de vocês. A gente precisa trabalhar juntos. Se a gente não trabalhar juntos, a gente tem 2 problemas. Vocês estão criando filhos frios e que não vão conviver bem em sociedade. E a gente está sozinho aqui do nosso lado, tentando fazer esse negócio dar certo. E não vai dar. E aí eu vou precisar continuar, gente, indo lá na Sanofi, em várias outras empresas, em vários clientes nossos, explicar para as pessoas qual que é o meu grande desafio. E aí tem uma coisa aqui que eu acho interessante, que é o seguinte. Por que eu preciso ir numa empresa explicar para um bando de marmanjo, e eu faço isso em vários clientes, que é natural trabalhar com pessoas com deficiência? Que as pessoas com deficiência podem ser capazes, que elas têm limitações, mas elas têm capacidades, e que elas podem ser úteis, e que trabalho é sobre dignidade, e que a LBI, que foi a primeira coisa que eu falei para vocês aqui hoje, a Lei Brasileira de Inclusão, ela diz que todo cidadão tem direito ao trabalho. Isso é sobre dignidade. Alguém aqui discorda que a primeira vez que trabalhou na vida descobriu o que era dignidade? É isso. E por que eu preciso fazer isso? Porque essas pessoas, e eu vejo isso semanalmente em vários dos treinamentos que a gente faz em empresas, que essas pessoas nunca estudaram com uma pessoa com deficiência. Lembra que eu falei? Por que eu comecei? Eu vou ficar repetindo, eu sou repetitiva, gente. Por que eu comecei falando da LBI e do quanto que ela é recente? Ela é de 2015. Esses adultos hoje com deficiência, que tem a nossa idade aqui, ou um pouco mais, eles não conviveram como os nossos filhos hoje em escolas regulares. Eles estudaram em escolas especiais ou não estudaram. A grande verdade é que 30, 40 anos atrás, quando você tinha um filho com deficiência na sua casa, ele era escondido no fundo da casa, às vezes nem o teu vizinho sabia. E isso vem desse lugar. Então, a gente já está num momento de sociedade onde a gente está convivendo todo mundo junto. E a gente precisa entender, eu não tenho dúvida, que essa convivência vai mudar os treinamentos daqui 20 anos nas empresas de como incluir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Porque vai ser natural para os filhos de vocês, já desde a escola, conviverem com o diferente. E a gente não segregar a sociedade. Porque a grande verdade é que a gente passou uma vida segregando as pessoas que eram diferentes da gente. E aí, como vocês podem ver, essa maternidade, que a gente chama de maternidade atípica,
me trouxe um novo olhar sobre a diversidade humana. Quando eu fiz essa transição de carreira, eu abri uma empresa, que é a Conecta Diversidade. A Conecta atende grandes marcas, a gente atende McDonald's, Elo Cartões, Sky, várias marcas grandes, e a gente ajuda essas empresas a incluírem pessoas com deficiência, tanto na parte de recrutamento, quanto na parte que a gente chama de letramento, que é de ajudar as empresas no dia a dia de trabalho. E o que me trouxe isso foi esse olhar, esse outro olhar para a diversidade. E aí, eu queria contar para vocês que quando eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a olhar não só para pessoas com deficiência, mas para pessoas LGBTs, para pessoas trans no mercado de trabalho, para mulheres em cargos de liderança, para pessoas pretas e pardas, para pessoas refugiadas. A gente está fazendo um trabalho com um cliente nosso agora, que é uma grande rede de hotéis, olhando para refugiados. Então, eu comecei a ampliar. E isso é importante. Hoje, eu trabalho muito mais com pessoas com deficiência no geral do que com pessoas com síndrome de Down, por exemplo. E aí, um convite que eu faço para as famílias atípicas que estão aqui é que a gente não olhe só para o nosso umbigo. Porque se eu ficar aqui e eu resolver falar só sobre síndrome de Down, só sobre deficiência intelectual, eu vou continuar fazendo o mesmo que a sociedade faz. Olhando só para o meu quadradinho e eu vou continuar segregando. A gente precisa falar sobre pessoas diversas. A gente precisa olhar o mundo de uma forma mais ampla. Se a gente fizer isso, eu tenho certeza que a gente pode evoluir, e a gente pode evoluir muito. Porque, para mim, a inclusão ela acontece quando a gente percebe o outro. Quando a gente percebe que o outro é diferente. E, se a gente refletir, todos nós somos diversos. Todos nós somos diferentes. Seja no modo de pensar, seja no modo de agir, seja visualmente, fisicamente. Hoje a gente tem aí uma infinidade de pessoas, inclusive descobrindo novos diagnósticos, se entendendo como pessoa. Então tem muita coisa para a gente de fato olhar. E aí, queria dividir com vocês um pouco sobre a questão do capacitismo, do meu ponto de vista, contando um pouquinho da minha história. E aí eu acho que é sempre interessante, eu gosto de trazer essa história, mas não é para ninguém ficar aqui triste, tá, gente? Mas eu queria dividir com vocês. Quando eu voltei da licença maternidade, eu fui demitida. Eu trabalhava para um grande grupo de comunicação aqui. Eu era a head da área de mídia deles. E aí eu estava a caminho do trabalho e me ligaram. Carla, você tem um café da manhã com o presidente agora, você pode subir direto no andar do presidente que você tem um café com ele. Eu falei, nossa, o presidente me chama de café. Que coisa, né? Será que eu tô sendo promovida ou eu tô sendo demitida? Não, não posso estar sendo demitida, né? Tô voltando de licença hoje. Mas por que o presidente vai tomar um café comigo? Tudo bem, eu sou head de departamento. Era uma estrutura ali do grupo, onde eu reportava de fato direto pro presidente, mas eu achei esquisito. Cheguei no café, e aí eu descobri uma coisa que a gente chama de capacitismo por associação. O presidente me demitiu, e ele falou pra mim que ia ser muito bom eu ir pra casa. Por 2 motivos. Porque eu era mãe, e porque eu tinha uma filha com deficiência que precisava de mim. Então que ia ser muito bom eu ir pra casa. E aí, gente, o capacitismo por associação, quando a gente pensa em capacitismo, o capacitismo ele é o preconceito contra a pessoa com deficiência. A gente acha que é só contra a pessoa. Antes da Manu entender o que é o preconceito, eu entendi. Aquele preconceito que a gente vê que acontece com o nosso filho e ele não entende o que é, ele chega na gente. Então, esse é um ponto importante da gente saber, e que principalmente quem não vive isso no dia a dia, que a gente saiba que isso existe e o quanto que isso atravessa essas famílias, o quanto que essa comunidade escolar ela é importante para famílias atípicas, o quanto que ela é importante, e aí não só aqui na escola,
em casa, na família, e em vários outros lugares. Então, eu passei aí, logo de cara, 2 questões. O capacitismo e a demissão, né, gente? Aí aqui falando um pouco de mulheres, tem um dado da GV, 50% das mulheres são demitidas com os filhos até 2 anos de idade. Alguém aqui passou por isso? A Lu, aqui. Ah, e 2 mais atípicas. Pois é. Gente, acontece nas melhores famílias e acontece muito mais do que a gente pensa. Quando aconteceu comigo, isso é há 8 anos atrás, praticamente, eu estava voltando da licença, uma jornalista da Folha me perseguiu por 6 meses. Eu não quis dar matéria. Hoje em dia eu dou até o endereço do cidadão que me demitiu, tá? Quem quiser nome, endereço, quem quiser ir lá fazer um piquê na casa dele, eu falo até onde ele mora. Mas eu não falava, porque, gente, eu tinha uma carreira para zelar. Eu era uma executiva do mercado de mídia e entretenimento. Como eu construí uma carreira, inclusive na área de Pay TV, eu sou bem conhecida neste mercado. Eu, assim, imagina que eu vou dar uma entrevista e eu vou falar que eu fui demitida. O que as pessoas vão pensar? Eu não vou trabalhar em lugar nenhum mais. Hoje em dia, a gente tem aí um exposed acontecendo no LinkedIn, as pessoas falam, tal, mas não era o que acontecia no passado. Mas independente de ter um filho com deficiência, isso aqui é uma realidade que muitas mulheres passam até hoje, tá? E que é bem sério. E aí, eu queria contar para vocês que eu tenho um projeto do coração, mas que eu tava falando pra Andréia, que ele tá mais quietinho. Eu tenho colocado algumas outras prioridades, porque eu sou uma só, gente. Meu dia tem as mesmas 24 horas de todos vocês, e eu fico bem ensandecida com o tanto de coisas que eu invento de fazer. Mas eu criei em 2019 a Iniciativa Kids. A gente começou com um projeto piloto, com 30 famílias, 15 famílias com filhos com deficiência e 15 famílias com filhos sem deficiência. Tipo esse nosso grupo aqui, ó, da sala, 50-50. Por quê? Quando eu comecei a entrar nesse universo, eu comecei a pesquisar. Gente, se você der um Google ou pedir pro ChatGPT te trazer ali todas as histórias, é um horror, gente. E não acontece aqui não, acontece só lá no Japão, tá, gente? Aquela mãe que não convida a criança com deficiência para festinha. E aí eu criei uma Iniciativa Kids com medo de que a Manu e que outras crianças passassem por isso. Para que a gente tivesse duplas de amizade e que essas crianças fossem acolhidas e que eu tivesse uma comunidade. Ao longo do tempo, a Manu tá com 8 anos, já falei pra vocês que ela é fofa, né? Ela é muito fofa, gente, tá demais essa garota. Só não vejam ela às 8 da manhã tirando ela da cama, que um mau humor do cão. Essa história de que as crianças com síndrome de Down são fofas, até a 2ª página. Mas o que aconteceu nessa história, né? Eu comecei a perceber que a Manu é chamada assim. A Manu é convidada para todas as festas, porque ela é fofa. Em diversidade, quem trabalha com diversidade, a gente fala muito sobre token. A Manu é um token. Ela é colocada ali para falar, dei o meu check aqui na festa, convidei a criança com deficiência, que é fofinha, que não dá trabalho, que é bonitinha, mas não chama a criança autista, suporte 2, suporte 3, a criança que tem uma síndrome rara, a criança que não sabe como é que eu lido com essa criança. E foi por isso que eu criei esse projeto. Mas me dói muito isso, e eu queria muito que vocês refletissem sobre isso. E, de novo, a gente está falando sobre falta de informação. Porque como que a gente faz esse negócio dar certo? Liga para a mãe e pergunta, oi, tudo bem? A gente vai fazer uma festa aqui em casa e eu queria saber o que eu faço para o seu filho estar aqui com a gente. Gente, isso tem um valor que vocês não fazem ideia. Parece bobo e parece, nossa, juro que eu vou ter que ligar para essa mãe que eu não sei nem quem é, vou ter que falar com essa pessoa. Entende com essa mãe, pergunta para ela. Pode ser que ela não vá. Pode ser que realmente para o filho dela não seja fácil ir. Mas pode ser que ela fique muito feliz e você ganhe o ano desta pessoa.
E a gente vai falar sobre a saúde mental dessas famílias atípicas, o quanto que isso é muito duro, o quanto que a gente precisa. E é por isso que eu criei o Iniciativa Kids. Hoje, no Iniciativa Kids, a gente tem mais de 100 famílias no projeto. Eu faço muito acolhimento de mães atípicas, mas no último ano, e aí são as escolhas que a gente vai fazendo. A Iniciativa Kids não acabou. Se alguém quiser participar, depois me procura. A gente ainda tem o projeto ativo, mas eu comecei a me engajar mais num outro projeto, que é um projeto onde a gente está mentorando negócios de empreendedores com deficiência intelectual. É um projeto chamado Transformar é Incluir. Hoje eu estou com 15 empreendedores, todos com síndrome, todos não, são 14 com síndrome de Down, um autista, um síndrome de Down e autista. E a gente está ensinando eles a ter um negócio de verdade e oportunizando que eles possam vender os seus produtos e que eles tenham aquela dignidade. Quando a gente olha para o mercado de trabalho, a cada 10 pessoas no mercado formal, só 3 têm deficiência. Quando a gente olha para a deficiência intelectual, é menos de 1%. E se a gente falar de outras condições, é 0,00000. Então, o empreendedorismo eu tenho visto como... Estou, inclusive, escrevendo um artigo científico agora, que eu estou tentando publicar, para falar exatamente disso, como que o empreendedorismo pode ser um caminho para essas pessoas que tenham deficiência intelectual. Então, esse aqui, inclusive, é o último evento que a gente fez. Aí a gente juntou a Iniciativa Kids, Marília, que está aqui, estava lá no nosso evento. Foi na biblioteca do Vila Lobos. A gente teve Iniciativa Kids mais a feira com os empreendedores. Buenas, gente. Eu fiz aqui um adendo no começo, fui recortando, contando algumas coisas, mas eu queria contar para vocês qual que é o meu ponto de partida, né? Meu ponto de partida é essa garotinha aqui. A Manu é meu ponto de partida, que me fez ter um olhar diferente para a sociedade e me fez trabalhar com isso. Ontem, no treinamento que eu estava de alta liderança, eu estava contando, eu gosto sempre de dividir um pouco do que a gente tem de vulnerável. Eu não era essa pessoa que olhava para a diversidade. Quando eu era uma alta executiva e quando eu fazia contratação, eu fazia o que a gente chama de contratação espelho. Eu falo 2 idiomas. Eu esperava contratar alguém que no mínimo falasse um. Eu fiz faculdade de primeira linha, que essa pessoa também fizesse. Ou seja, eu tinha um time diverso? Não. Um time diverso não conversa e não dialoga com a nossa sociedade. Porque pessoas diversas também compram os nossos produtos. Então, eu não era essa pessoa. E eu achava que eu dava um check gigante porque eu fazia programas de voluntariado. Eu ainda faço, gente. Eu adoro programas de voluntariado. Mas não é só sobre fazer voluntariado. Se a gente tiver um olhar só para o assistencialismo, a gente não constrói. A gente precisa, na verdade, mudar a forma que a roda está girando. A gente precisa fazer geração de renda. Para mim, o Transformar é Incluir, que é esse projeto, ele é sobre geração de renda. Ele não é sobre simplesmente dar a varinha e ajudar a pescar. Não, a gente dá a varinha, fala como pesca e deixa eles pescarem. Para que a gente possa ter uma sociedade que realmente gere entre si, que possa construir. Então é isso que eu acredito e tudo isso vem por causa desta garotinha linda aqui. Buenas. Agora eu vou passar um vídeo para vocês. Eu quero que vocês assistam esse vídeo com muita atenção e se acolham. We decided to conduct an experiment and create 2 absolutely identical flavors. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents.
their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. Antes de eu fazer qualquer comentário, eu queria que vocês respondessem para mim. Quem não tem filho com deficiência, aponta para este QR Code. Quem não tem, para esse aqui. Famílias que têm filhos com deficiência, esse aqui. Aqui tá a resposta de quem não tem filhos com deficiência. Principais sentimentos: responsabilidade. Gente, eu gosto muito desse exercício da nuvem de palavras. Para quem não conhece, as palavras que ficam mais destacadas é porque elas foram escritas mais de uma vez por mais de uma pessoa. Então, são as principais. Me dá um aquecimento aqui no coração. Fica o coração quentinho de saber que vocês se sentem responsáveis por isso. Que vocês se sintam tristes, mas que vocês sintam esperança de que isso pode ser diferente. Que vocês pensem sobre o pertencimento dessas crianças. E aí vamos ver o que as minhas famílias responderam. Medo. Quando eu criei a Iniciativa Kids foi sobre medo. Sobre muita tristeza. E eu trouxe para vocês esse vídeo pensando exatamente que a gente pudesse fazer uma reflexão juntos sobre esse lugar da responsabilidade que é de todos. Esse experimento que foi feito lá na Rússia, é um experimento incrível, tem artigos sobre isso, é muito interessante, e a gente mostra que, de fato, as crianças, quando elas são pequenas, elas não têm julgamento. A gente vê isso, né, com os nossos filhos quando são bem pequenos. Conforme eles vão crescendo, o julgamento ele começa a aparecer. Eu não trouxe aqui, mas tem um estudo que a gente fala sobre o que são... Estou escutando algo aqui. Sobre vieses inconscientes. Como que o nosso cérebro funciona? Nosso cérebro funciona em duas fases, fase 1 e fase 2. A primeira coisa que a gente faz é julgar. A gente olha e a gente julga. Na fase 2, a gente só justifica o que a gente julgou. Gente, isso é físico, biológico. Conforme as crianças vão crescendo, elas vão fazendo isso. Qual é o nosso papel como pais e como família?
é direcionar, é dar o exemplo. Então, vocês percebem que o apoio das famílias ao final do vídeo vai mostrando crianças mais confiantes e que as crianças vão se direcionando para aquele lugar. A gente está falando sobre exemplo. Então, o quanto que é importante a gente refletir sobre isso no nosso dia a dia aqui em comunidade. Se não for a gente que incentive, que fale para os nossos filhos que não têm deficiência, que ele precisa ter amigos diferentes, que as pessoas são diferentes, que essa convivência é benéfica, eles não vão. Se a gente não explicar para eles que a Manu não vai conseguir brincar de queimada com eles, mas ela vai curtir, participar de alguma outra forma, e que ela pode ser a juíza do negócio, ela pode ser organizadora, que ela pode fazer outras atividades, mas que ela esteja ali, ou que naquele momento eles brinquem de outra coisa, de pega-pega, ao invés de queimada, que funciona melhor com ela. Se a gente não fizer isso, isso não vai acontecer. O que eu vejo é que o ambiente escolar, os educadores, no geral, isso não nem sempre é uma realidade, mas no geral, fazem esse papel aqui dentro da escola. Mas se a gente não fizer isso em casa também, e é isso que eu falo da comunidade escolar, o quanto que a gente precisa estar todo mundo junto. Porque se a gente não estiver junto e a gente estiver olhando só para o nosso umbigo, só para as nossas questões, não vai funcionar. A professora sozinha, aquela história do uma andorinha não faz verão. Um professor não faz verão. Uma mãe com o seu filho atípico em casa não faz verão. A gente precisa que seja uma decisão e algo que a gente vá orquestrando todo mundo junto. Senão a gente vai ter aquela criança sozinha. E o que a gente aqui tem é medo. Eu tenho medo. Assim, a Manu tá, eu brinco com a história que ela tá aborrecente, tá ficando mini adolescente. Morro de medo como vai ser quando ela ficar adolescente. Como vai ser? Como que as crianças vão lidar com ela? Numa fase que é tão difícil. Numa fase que as crianças começam a querer namorar, paquerar, sair. Como vai ser esse lugar? Esse é um lugar que a gente precisa construir agora. Porque no passado, a Manu não tinha o lugar dela aqui numa escola regular. Hoje ela tem. Amanhã, ela tem inclusive um lugar para trabalhar no futuro. Mas a gente precisa construir isso juntos. Se a gente não fizer isso juntos, isso de fato não vai acontecer. Vamos avançar? Eu queria passar rapidamente, já que a gente foi aqui costurando algumas coisas, quem são as pessoas com deficiência hoje? Se a gente olhar mundo, a gente está falando de 1 bilhão de pessoas no mundo. 15% da população mundial. Segundo a OMS, a gente está falando aí de 16%. Cada um usa um dado um pouco diferente, mas estamos falando aí de 15%. No Brasil, são mais de 18 milhões de pessoas, segundo o último censo do IBGE. E quem são as famílias atípicas? Esse é um ponto que eu queria trazer para vocês. Tem uma pesquisadora, que é a Patrícia Salvatore, que é uma mãe atípica também. Ela é a única que fez um estudo sobre isso aqui no Brasil. São 9 milhões de mães atípicas, segundo esse estudo. É um estudo pequeno, mas segundo esse estudo, 70% tiveram suas carreiras interrompidas ou alteradas. 59% pararam de trabalhar. 27% migraram para um trabalho autônomo para cuidar dos seus filhos. Dessas, tem um outro dado que diz que 70% delas são mães solos. Não é o meu caso, e aí eu digo que eu tenho muito privilégio aqui, sei das famílias aqui também, é um privilégio não ser uma mãe solo,
mais de 70% os maridos abandonam filho e esposa e são mães sozinhas. E aí, gente, cerca de 48% dos pais dessas crianças relatam níveis elevados de estresse e sobrecarga emocional, porque se lida com muita coisa. E quando a gente fala, que eu estava explicando para vocês do capacitismo por associação, é isso que a gente lida no dia a dia. Lidar com essas situações em tantos momentos, o que parece uma coisa besta, a criança, quando a mãe se sente mal porque o filho não foi convidado para uma festa, porque viu que a criança estava isolada num canto no pátio, enquanto todas as outras crianças brincavam e o filho não estava brincando, parece corriqueiro para quem não tem um filho com deficiência. Para quem tem um filho com deficiência, isso não é corriqueiro. Isso é uma realidade e que se repete tantas vezes que isso vai atravessando essa pessoa de muitas maneiras. Então, eu quis trazer isso aqui para vocês. Não é para vocês ficarem, ai, coitadas, gente, das mães atípicas. Não. É o que a gente pode fazer, de novo, como comunidade, para apoiar essas mães, para que essa sobrecarga seja menor. Tem aquela frase que é o ditado popular, né? Como que é, gente? Precisa de uma aldeia inteira para criar uma criança. E para criar uma criança com deficiência? Porque a aldeia some, tá, gente? A aldeia não aparece. Eu particularmente, é um exemplo muito pessoal, a minha rede de apoio ela é totalmente paga. Minha rede de apoio ela é 100% paga. Eu dependo da escola, de uma parceria muito boa com meu marido, que a gente se desdobra. Essa semana estava indo para a Cor, que é um cliente nosso, para fazer uma mentoria. Quando me ligam da escola para falar que a Manu estava com febre, que a mãe precisava buscar. E a escola sempre liga para a mãe, né, gente? Fica a dica. Liga sempre para a mãe. E aí eu liguei pro meu marido, que estava no presencial, para entender aonde o prejuízo era menor. Se era eu cancelar com o cliente, e aí lembrando que eu sou empreendedora, ou ele que estava no presencial CLT, se ele vinha trabalhar em casa como home office e buscava a Manu. E nesse dia deu certo e ele foi, pegou a Manu no Dante, foi para casa. Cara, mas é uma loucura isso. A sobrecarga emocional, gente, é gigante. Vocês acham que eu cheguei como para fazer? Quem é mãe e pai é que sabe como que eu cheguei para fazer essa mentoria. Então, a rede de apoio, gente, ela é muito difícil. E a grande verdade, eu escutei de uma mãe outro dia que na escola todas tinham um grupo de pais que sempre ofereciam carona, mas nunca ofereceram carona para ela. Ofereciam carona para pegar, tipo, aquelas mães... Eu acho tão legal isso, eu adoraria ter uma mãe dessa, que coloca 4 crianças no carro e vai deixando no caminho. E que ela nunca foi convidada. E que o filho dela era muito amigo de 2 dessas crianças, desse comboio que rolava. E que já tinham chamado outras crianças, mas o filho dela nunca foi chamado. Por quê? Ai, não sei se eu vou poder, se eu sei lidar com essa criança com deficiência aqui no meu comboio. E como é que... E eu não sei se essa mãe, imagina, essa mãe não vai deixar a criança. Se alguém se oferecer pra ficar com a Manu, gente, sempre topo, tá? Sempre topo, até porque eu já falei pra vocês, ela não passa perrengue, vocês também não. Mas ninguém oferece. Então, são coisas pra gente refletir, e são essas coisas que a gente chama de microagressões. São microagressões que vão acontecendo, que quando a gente escuta, parece um negócio tão pequeno, mas são tantas, gente, que vão se acumulando e vão gerando isso. Depressão. Tem muitas famílias atípicas em depressão. Porque essas famílias enfrentam um capacitismo diário. Ele acontece de várias formas. Ele acontece quando a escola não adapta conteúdo para essa criança. Quando
a sala inteira está estudando um determinado assunto e a criança está brincando de massinha numa sala segregada, fora da escola. Isso ainda acontece. E aí eu não estou dizendo que isso acontece aqui, tá, gente? Mas estou trazendo para vocês, e até tem muito educador aqui, o quanto que é importante. Eu tenho estudado muito sobre educação inclusiva e, cara, a verdade é que tem uma série de escolas muito legais, que se dizem muito legais, mas tem lá a sua salinha multissensorial, onde tudo é resolvido na sala multissensorial. E não é assim. Porque se a gente está falando de uma escola regular e uma escola que é para todas as pessoas, o que a gente precisa? Adaptar os conteúdos. Vai ser da mesma forma? Não. Eu sei que a Mariana Rosa teve com vocês aqui o ano passado, né? Eu fiz um curso com a Mariana que... Foi esse ano? Eu já tô achando que a gente tá... Eu já tô achando que o Papai Noel já foi. Já tô achando que o ano acabou. A Mariana fala muito sobre isso, que a educação, a gente precisa adaptar. Todas as pessoas têm formas diferentes de aprender. Então, o que a gente precisa nessa escola regular? Entender qual que é o jeito de aprender dessa criança, inclusive independente dos seus diagnósticos. E que a gente possa estar todo mundo junto, isso é super importante. E isso é uma das nossas grandes barreiras no dia a dia, porque nem sempre isso acontece. Para a escola é mais fácil deixar a criança brincando de massinha. E é mais fácil para a gente fechar os olhos e esse não é o meu problema, porque o meu filho não tem deficiência, meu filho não precisa desse suporte, e eu não cobrar da escola que isso aconteça. Quando a gente pensa em comunidade escolar, a gente precisa pensar no que é bom para mim, no que é bom para ela e para ele. A gente precisa agir juntos. E essa é a grande graça da gente estar em comunidade. Eu acredito demais que a comunidade escolar, ela resolve muita coisa. Se a gente for querer resolver os problemas só na salinha do diretor, só na salinha da coordenadora, se eu resolvo só o meu problema, eu não estou construindo. E os problemas vão continuar e eles vão se multiplicando, porque problema não resolvido se multiplica. Então, a gente tem um desafio grande com a inclusão escolar. A inclusão escolar, ela tem desafios que vão desde o ensino até a socialização. Mas eu diria para vocês que o maior problema que a gente tem, a nossa maior barreira como sociedade, ela está no atitudinal. Ela está na forma com que a gente enxerga o outro, com que a gente integra o outro. Porque se a gente ajudar as nossas crianças para viverem em comunidade, para olharem para o outro, inclusive para a gente aqui que é educador, vai ser muito mais fácil trabalhar. Só que não adianta a gente fazer isso sozinho. De novo a história da andorinha. Gente, uma andorinha não faz verão. Ela precisa de várias andorinhas. Então a gente precisa estar todo mundo trabalhando juntos nesse lugar. Senão realmente não vai funcionar. Eu gostei que você falou sobre o laboratório social, que é uma coisa que eu sempre falo, que a escola ela é o primeiro laboratório social das crianças. O quanto que este ambiente é um ambiente que ele não está aqui para simplesmente formar alunos. Ele está aqui para formar cidadãos. Mas, de novo, a gente precisa da tríade: escola, família, casa. A gente precisa estar com todo mundo junto. Porque se a gente não fizer isso em conjunto, não vai rolar. E essa parceria, ela é muito mais potente quando a gente conversa juntos. Se a gente pensar quantas crianças com deficiência a gente tem na escola e quantas crianças sem deficiência, muitas vezes esse núcleo de inclusão ele é fraco. A gente precisa que famílias que não tenham filhos com deficiência dialoguem com esse núcleo e entendam quais são os seus problemas.
O que você está precisando? Porque se a gente tiver só essas mães aqui, e aí eu queria fazer um convite para vocês, que vocês vão conhecer o que esse núcleo faz. Quem não sabe, vá conhecer, vá entender. Lembra que isso aqui é uma comunidade. O que essas mães estão trabalhando aqui, o que mais que elas precisam. Em que momento elas estão sozinhas. Até porque a demanda coletiva tem mais força. E se a escola também entender que essa demanda é para todos, a gente vai avançar. Então fica o meu convite para que vocês possam fazer isso. E quando a gente pensa em coisas do dia a dia, né, são pequenas coisas. A história que eu contei do comboio escolar, olha que coisa pequena. Pode ser que essa mãe não deixaria o filho ir. Talvez ela deixaria ir uma vez no ano, só pela felicidade do filho, fazer parte daquele momento, mesmo que seja super difícil. Mas isso é tão pequeno, o que isso de fato te custa? O que te custa ajudar nesse momento? Quando a gente pensa em igualdade, a gente é muito raso. E isso é algo importante da gente refletir. Qual que é a diferença de igualdade e de equidade? Quando a gente fala que a gente vai ser igual para todos, isso não necessariamente funciona. O que serve para mim talvez não serve para ela, talvez não serve para ele, talvez serve para ele. Mas quando a gente fala em equidade, a gente entrega algo que a pessoa precisa. É isso. O que a gente busca de equidade no ambiente escolar? Que todas as crianças tenham acesso às mesmas coisas, mas de acordo com a necessidade de cada uma dessas crianças. Que a régua seja do tamanho dessa criança. Que ela possa ter uma adaptação para aquilo. Que as brincadeiras no pátio sejam adaptadas. Adianta só o professor ficar ali, tipo, bedel, em cima das crianças, falando, brinca com o amiguinho, traz o amiguinho para a roda. Não adianta. A gente precisa que as crianças também façam isso. E para as crianças fazerem isso, nós, como pais, precisamos incentivar esse lugar. Então, a inclusão, ela começa em casa. E ela se multiplica na comunidade escolar. Estou sendo repetitiva? Tô sendo repetitiva. Mas para que a gente possa, de fato, refletir sobre isso. Do quanto que é importante a gente ter essa comunidade, a gente estar juntos. E que nenhuma família educa sozinha. A gente educa no coletivo. A história da aldeia, gente, é linda a história da aldeia. Alguém discorda comigo que a história da aldeia é linda? É linda, só que ela não funciona quando a gente tem uma criança com deficiência. A gente tem medo de se envolver nesse rolê. Mas a gente pode estar todo mundo junto nisso. E aí, eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre o que é empatia, né? A empatia é quando a gente se permite sentir com o outro. Detalhe, gente, aqui tem uma pegadinha sempre, né? A empatia, a gente nunca vai sentir exatamente, você não vai sentir o que eu sinto, eu não vou sentir o que você sente. Mas a gente pode se colocar do lado, a gente pode se colocar de entender qual é a sua questão. Só isso a gente já está sendo empático. É aquela história da pessoa que está precisando só um oi, tudo bem. Só esse oi, tudo bem, já faz muita diferença. E a diversidade é a gente reconhecer o mundo. A gente precisa reconhecer que a gente é diverso. Essa sala aqui é super diversa. A gente precisa reconhecer que nós somos diversos. Mas quando a gente junta a empatia com diversidade e a gente vai para a convivência, a gente encontra aprendizado. E é esse o convite que eu faço para vocês. Que vocês busquem a convivência, que a gente possa conviver. E que a gente incentive que os nossos filhos convivam com todas as pessoas. Para que isso vire aí um grande aprendizado. Gente, não tem receita de bolo, tá? Adoraria que tivesse, mas não tem.
Não tem uma listinha, um checklist que eu vou passar aqui para vocês. Eu vou falar assim, façam isso. Não tem. Mas tem algumas práticas que a gente pode ter no dia a dia. Então, ler livros, assistir conteúdos com personagens diversos. Saiam da bolha. Busquem outras coisas para assistir. Ó, o filme que eu falei para vocês, War of Minds, que tá no Disney+, é lindo esse filme. Busquem trazer outras referências. O quanto que isso é importante. Busquem trazer outras literaturas. Saiam do óbvio. E peçam dicas. Eu sei que aqui as meninas fazem um trabalho de literatura que é muito legal. Peçam dicas. O que eu posso ler de diferente? O que eu posso... Meu filho está me perguntando e eu não sei como fazer. O que eu posso fazer? E atendam às perguntas das crianças. Todo mundo aqui, tenho certeza, aprendeu com pai, avós. Não olha, não pergunta. As crianças são curiosas. Ai, por que tá na cadeira de roda? E aí a primeira coisa que a gente faz... Não fala sobre isso. Não, vamos falar sobre isso. Tá na cadeira de rodas, ele é uma pessoa que não anda. A cadeira é um grande aliado dele. Ai, ele tá usando a bengala, por isso. Ela não fala. Tipo, por que a Manu não fala? A Manu tem o tempo dela, ela tem uma outra forma de se expressar, ela não fala, mas... E aí vocês podem me falar, mas eu não sei o que dizer nesses momentos. Perguntem. Manda uma mensagem para essa mãe. Fala assim, olha, meu filho tem ficado curioso sobre por que seu filho é assim. O que eu posso fazer? Como que eu posso falar para ele? Ele pode vir aqui em casa comer um lanche? Convida. Lembra que eu contei para vocês a história das festas de aniversário? A Manu é chamada para todas as festas. Mas aquela festinha do pijama, que vão as 3 melhores amigas, 4 melhores amigas da sala, na idade da minha filha eu sei que rola a rodo. A Manu nunca foi convidada. Porque é mais complexo, né? Como é que eu vou chamar essa criança para ficar aqui, para dormir aqui em casa? Eu deixaria? Não sei, gente, mas o convite não chegou. Talvez eu deixaria um pouco e iria buscar mais cedo. Ou ia passar a noite acordada, grudada no telefone. Mas eu super deixaria. Se alguém quiser fazer uma festa de pijama e convidar a Manu, gente, tá aí, ó. Tá a dica, fica a dica. Mas acho que é importante isso. Então, conversem e perguntem. Façam o diálogo com o outro. Corrijam os estereótipos. A criança com síndrome de Down, elas não são todas amorosas e abraçam todo mundo. Será? Pergunta pra mãe se é o caso. A Manu não gosta de sair abraçando todo mundo. Aí eu conto aqui, alguém vai falar assim, ela me deu um abraço hoje. Ela foi com a sua fuça. Literalmente, porque quando ela não vai, ela se interessou de alguma maneira. Senão ela não é essa criança que sai abraçando todo mundo. Então, tentem não ir para esse lugar. Permitam as curiosidades. Ouçam a criança. Outro dia me contaram uma história que eu achei interessante. Na verdade, contaram para mim especificamente. Eu estava muito preocupada porque a Manu, eu não sabia se a Manu estava entendendo que era sonho e pesadelo. E como que eu podia explicar isso para ela. E aí, conversa vem, conversa vai. Eu falei, poxa, mas sabe uma outra coisa que eu também não sei? Porque aí me indicaram um livro. Eu falei, legal. Aliás, se chama Pesadelos de Manu. É um livro muito legal que fala sobre... Explica para a criança o que é realidade e o que não é. E funcionou super bem. E eu nessa pegada, falei assim, cara, eu não sei. Eu tenho aquele livrinho do Eu Me Protejo, que fala sobre educação sexual para criança. Eu acho que a Manu não entende isso ainda. Como que eu explico? E aí uma pessoa me falou assim, Carla, quando as crianças fazem perguntas pra gente, ou quando a gente tem dúvida, a gente precisa ouvir essa criança primeiro. A gente precisa entender até onde a gente precisa ir. E aí eu achei interessante, porque muitas vezes a criança vai virar para vocês e vai falar assim, por que o óculos da Manu é rosa? Talvez ela ia perguntar uma coisa besta.
e você já fica nervoso achando que é um outro assunto. Isso entra em todos esses lugares. Então, vamos escutar primeiro qual que é a demanda dessa criança. E a gente responde de acordo com a idade, de acordo com a demanda, até onde a gente precisa ir. Então, são algumas pequenas reflexões do que a gente pode fazer. E eu, de verdade, eu acredito que o futuro, ele é mais inclusivo. Que ele começa na infância. Que ele começa naquele vídeo que a gente assistiu. Enquanto... Gente, desculpa, vocês me pegaram depois de uma semana que eu fiz umas 20 horas de treinamento essa semana. Depois que eu tô aqui, só na base da Benalete. O futuro, ele é mais inclusivo quando ele começa na infância. Eu tenho certeza disso. Só que a gente precisa cuidar dessas crianças. A gente precisa estimular a curiosidade dessas crianças. A gente precisa estimular essa empatia e deixar que isso continue, para que a gente tenha crianças com e sem deficiência juntas, naturalmente. Isso pode sim acontecer. E o que eu acredito é que o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos. Essa é uma frase da Eleanor Roosevelt. Ela foi a primeira-dama americana, foi uma das pessoas que mais fez por pessoas com deficiência nos Estados Unidos. Tem uma história muito, muito, muito legal. E eu quis trazer isso porque eu realmente acredito nos sonhos. Eu acredito que a gente pode ter uma sociedade mais diversa, mais plural, que seja equitativa, que seja para todas as pessoas. Mas ela depende de nós. E um dos lugares que eu mais acredito que isso possa acontecer é aqui nessa sala. É na comunidade escolar. Eu realmente acredito que o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, lá na frente, o trabalho que eu faço nas empresas como consultora, vai ser muito diferente. Eu vou poder olhar para outras questões e não as que eu olho agora. Porque essas crianças aqui estão convivendo. Aqui a gente está crescendo com a diversidade. A gente não está encontrando a diversidade só lá na frente. Porque o que acontece hoje nas empresas é que as empresas começam a encontrar a diversidade, começam a encontrar as pessoas com deficiência. Mas essas pessoas com deficiência não estavam aqui no ambiente escolar. Então a gente precisa pensar nas pessoas a partir de agora. E o quanto que a gente pode aprender a ser mais empático. Eu falo que eu vou ficando meio dura, gente. As primeiras vezes que eu assisti aquele vídeo, eu sempre chorava. Agora eu já não choro mais com o vídeo. Não é porque a gente vai colocando uma... Eu já nem olho o vídeo direito, eu sei o que é o vídeo, eu já nem olho, porque se eu assisto eu dou uma choradinha. Mas tem caminhos para a gente trabalhar. Eu realmente acho que não é possível que a gente, como sociedade, a gente queira uma sociedade com uma criança excluída. A gente não quer uma sociedade que esse adulto não vai ter o seu lugar no mercado de trabalho, que ele não vai ter a dignidade. E aí, o trabalho, eu vejo os nossos empreendedores do projeto, a gente tem empreendedor que não precisa trabalhar, porque a família tem uma condição muito boa e eles não precisariam trabalhar, mas eles trabalham por dignidade, por ter esse lugar. Às vezes todo mundo aqui pensa assim, nossa, podia ganhar na Mega Sena, né, gente? Não precisava mais trabalhar, não precisava fazer mais nada. Não é sobre isso. A gente precisa se sentir útil em sociedade. E que bom se a gente puder construir isso desde já, desde agora.